Capítulo 360 As apostas estão balançadas e Orbaum pós-batalha. Como os deuses não tinham corpo físico, era possível que eles experimentassem um inferno de pura agonia que era tão doloroso que não conseguiam nem perder a consciência. Rodcourt havia experimentado essa dor em primeira mão e ainda estava caído de bruços, incapaz de se levantar. Conteúdo patrocinado. Rodcourt sofreu a dor não apenas da alma de Rikudo e Jiri ser devorada, mas também das almas de Moria e dos outros que se tornaram fantasmas, as almas de 7 indivíduos reencarnados no total, tudo de uma vez. Mas mesmo enquanto estava ali deitado, Rodcourt estava pensando. No final, Guduranis foi devorado por Vandaliel. Dado este resultado, talvez eu devesse ter feito o que ele me disse? Ele estava questionando sua decisão de não enviar a Guduranis os fragmentos da alma do rei demônio em sua posse. A frase "o depois de passar pela garganta, o calor é esquecido" era perfeitamente aplicável aqui. No entanto, esta encarnação de Guduranis foi de fato preciosa para Rodcourt, no sentido de que havia uma chance de ele derrotar Vandaliel. Ele possuía fragmentos de sua própria alma, a alma de Rikudo que ele absorveu e o status de Edgar, junto com os fantasmas dos subordinados de Rikudo. Além disso, ele possuía um corpo feito de fragmentos do Rei Demônio. Houve problemas com isso, mas era fato que Guduranis demonstrou grande poder ao possuir essa combinação de coisas. Seria difícil criar outro ser tão poderoso quanto esse. Não, seria impossível. Não eram apenas os fragmentos da alma de Guduranis ou as almas dos indivíduos reencarnados que seriam impossíveis de obter. Os fragmentos do corpo do Rei Demônio também estariam. A maioria dos fragmentos do Rei Demônio no reino Orbaum foram absorvidos por Vandaliel. Os únicos que restaram foram aqueles que o primeiro-ministro Tercatanis não conseguiu reunir. Os braços do Rei Demônio eram uma combinação de numerosos fragmentos, como o polegar direito, o mindinho esquerdo e a palma esquerda do Rei Demônio. O cérebro do Rei Demônio também era uma combinação de fragmentos, como o cerebelo, o cérebro e o lobo frontal do Rei Demônio. Era possível que outros fragmentos de braço e cérebro ainda estivessem por aí em algum lugar, e Vandaliel estivesse sentindo falta deles, mas não tantos que sua função não pudesse ser executada por outros fragmentos. Foi registrado na mitologia que o corpo de Guduranis foi feito em pedaços. Mas é claro que isso não significava que houvesse 1000 fragmentos do corpo de Guduranis. Em pedaços era apenas um adjetivo que significava que havia sido dividido em vários pedaços. Naquela época, Belvood e os outros estavam seriamente vigilantes sobre o risco dos remanescentes do exército do Rei Demônio planejarem a ressurreição de Guduranis, então eles nunca registraram ou contaram a ninguém exatamente quantos fragmentos havia. E o continente Bangaia era o continente mais próspero de toda Lambda. O reino de Orbaum representava 1/3 da massa terrestre deste continente, e nele existia um número proporcionalmente grande de fragmentos. No entanto, a maioria deles foi absorvida por Vandaliel. E era provável que ele também já tivesse absorvido os fragmentos que estavam guardados ao lado de vida. Por outras palavras, os únicos fragmentos que restaram foram os do Império Amir e dos seus estados vassalos, que constituíam o terço restante do continente Bangaia. Para criar outro corpo adequado com fragmentos do Rei Demônio, provavelmente seria necessário reunir a maioria dos fragmentos que existiam no Império Amir. É claro que, mesmo que isso fosse feito, o problema seria se Guduranis teria alguma chance de vitória sem o seu instinto ou memórias, e sem os benefícios de um status. E pensar que Vandaliel absorveria completamente os fragmentos para torná-los parte de si mesmo. Onde ele estava há 100.000 anos quando precisávamos dele? Rodcourt pensou. Ele bateu repetidamente no chão de seu reino divino com os punhos em frustração, mas, dada a ordem cronológica dos eventos, teria sido impossível para Vandaliel aparecer 100.000 anos atrás. Foi ninguém menos que o próprio Rodcourt quem reuniu os fragmentos das almas de Zakart, Ark, Solder e Uviluv e os juntou em uma única alma que ele então colocou no ciclo de morte e reencarnação na Terra por 100.000 anos antes. Nasceu como Vandaliel. Rodcourt de repente voltou a si. Isso mesmo. Não tenho tempo para pensar em coisas assim. Ele parou de culpar irracionalmente e se esforçou para ficar de pé. Devo de alguma forma encobrir este incidente. Preciso pensar em algo antes que Alda venha me questionar.
Isso é impossível, Ar e os outros espíritos familiares murmuraram à distância. Mas Rodcourt estava tão em pânico que não conseguia ouvi-los. A questão de incorporar o pó da alma do rei demônio em Edgar era provavelmente administrável. Foi Alda quem deixou o tratamento da alma danificada de Edgar nas mãos de Rodcourt, e foi Alda quem fez uma exigência impossível e pedir que Edgar voltasse à forma de luta o mais rápido possível. Rodcourt simplesmente fez o que lhe foi pedido. Mas ele realmente foi o culpado por manter silêncio sobre o fato de ter usado uma parte da alma de Guduranis para o tratamento, mesmo que fosse apenas o pó da alma. Rodcourt acreditava que havia espaço para ele se desculpar por isso. No entanto, Rodcourt também implantou o instinto e as memórias de Guduranis em Rikudo e chegou ao ponto de ajudar a preparar um corpo feito de fragmentos do Rei Demônio. Quando questionado sobre isso por Alda, ele mentiu descaradamente e o enganou. Não houve explicação para isso. Se Rikudo, se Guduranis tivesse matado Vandaliel e todas as pessoas da nação que ele governava, Rodcourt teria voltado a ser um deus quase completamente desconhecido dos habitantes de Lambda, e então ele teria sido capaz de fugir e deixar o mundo de Lambda atrás. Se isso tivesse acontecido, não teria importado o que Alda pensava, ou o que aconteceu com o mundo de Lambda. Mesmo que o mundo fosse destruído como resultado, não teria sido motivo de preocupação para Rodcourt. Ele teria apenas um mundo a menos cujo sistema de círculo de reencarnação ele administrava. Era um mundo que ele já havia tentado isolar uma vez no passado, mesmo que isso tivesse o custo de isolar a Terra e a origem também. Ele teria se considerado sortudo se não fosse forçado a perder Lambda, mas mesmo que fosse, não era algo que o incomodaria. Mas tal futuro ainda não passava de um sonho esperançoso. Apesar do estado atual do relacionamento cooperativo de Rodcourt com Alda, seria ruim para ele se esse relacionamento cooperativo desmoronasse totalmente. O único indivíduo reencarnado que resta para usar como peão é Dalong, que fica estupefato depois que Rikudo foi destruído. Não consigo reunir as forças necessárias para matar Vandaliel sozinho. Terei que deixar tudo para Alda e seus deuses subordinados. E Guduranis disse a Vandaliel que estou atrás não apenas da vida dele, mas da vida de todo o seu povo. Vandaliel definitivamente virá me matar um dia. Não estava claro se Vandaliel era capaz de invadir o reino divino de Rodcourt, e mesmo que fosse, se ele faria algo tão imprudente como destruir Rodcourt, visto que ele governava o círculo de sistemas de transmigração de numerosos mundos. Mas, para começar, não importava para Rodcourt se Vandaliel simplesmente o destruiria de forma imprudente, ou se ele tomaria medidas para evitar que quaisquer problemas fossem causados pela destruição de Rodcourt antes de destruí-lo. Afinal, Rodcourt seria destruído de qualquer maneira. Conteúdo patrocinado. A chance mais realista de sobrevivência de Rodcourt era fortalecer ainda mais Raiz e seus companheiros, que sobreviveram, e fazê-los derrotar Vandaliel. Mas antes que Rodcourt pudesse refletir mais sobre o assunto, uma voz majestosa ecoou em seu reino divino. Rodcourt. Um momento depois, Alda apareceu. Ele já está aqui? Rodcourt pensou, confuso. Ele ainda não tinha tido nenhuma ideia, mas decidiu falar com Alda da boca para fora para ganhar algum tempo para pensar em um plano. Alda, ouça, ele começou enquanto olhava para Alda. Mas ao olhar para cima, ele viu o rosto pálido de Alda e seu braço, e que empunhava uma estaca que foi derrubada no rosto de Rodcourt. Depois de soltar uma série de gritos ensurdecedores, Rodcourt finalmente ficou em silêncio, espasmando silenciosamente no chão de seu reino divino. Alda olhou para ele e finalmente baixou os braços. Eu simplesmente o empalei de raiva, mas, pensar que minha autoridade divina, as estacas da lei, afetariam Rodcourt apesar do fato de que elas deveriam afetar apenas os deuses que pertencem a Lambda, Alda murmurou. Ele ficou furioso ao perceber que Rodcourt o havia enganado e até causado a ressurreição de Guduranis. Ele havia apostado em Rodcourt, incapaz de resistir a atacá-lo por raiva, mas não pensou que sua autoridade divina teria qualquer efeito sobre ele. Pensando bem, Guduranis disse que ele mataria não apenas Vandaliel, mas destruiria sua nação também. Eu vejo. Sua existência foi reconhecida pelas raças criadas por vida, e você se tornou um deus deste mundo. Foi por isso que você estava tão em pânico?
Por que você foi encurralado? Rodcourt, empalado por inúmeras estacas, não teve capacidade de responder. Mas Alda aceitou isso como um motivo provável. E havia algo mais importante para ele confirmar primeiro. Dependendo da situação, ele precisaria retirar todas as apostas da Rodcourt imediatamente. Espíritos familiares de Rodcourt. Responda-me. Alda ordenou. Sim. Pergunte o que quiser. Disse um espírito familiar masculino que usava roupas peculiares que nunca seriam vistas em Lambda e em Doukoya, quando se colocou diante de Alda. Ele se apresentou na esperança de que se Alda liberasse sua ira sobre ele, ele poderia se sacrificar e permitir que Ari e Izumi, que eram mais experientes com o sistema de Rodcourt, fossem poupados. Mas isso acabou sendo um medo desnecessário. O sistema do círculo de transmigração está funcionando sem problemas, mesmo enquanto minha autoridade divina está punindo Rodcourt? Alda perguntou. Parecia que Alda sentiu alguma satisfação depois de empalar Rodcourt com inúmeras estacas, ele era mais racional do que Kouya e os outros pensavam. Sim. Na verdade, não é isento de problemas. Quando ocorrerem problemas, serão necessários reparos e manutenção realizados pela Rodcourt, mas se não houver problemas, então não há problemas em deixá-lo como está por um tempo, disse Kouya. O círculo do sistema de transmigração de Rodcourt era quase perfeito. Mesmo que Rodcourt não conseguisse realizar nenhum trabalho, continuaria a realizar a reencarnação automaticamente, como de costume. E como Kouya e os outros adquiriram experiência no manuseio do sistema depois de se tornarem espíritos familiares, eles foram capazes de realizar manutenção simples e lidar com erros. Mas, neste caso, a natureza quase perfeita do sistema de Rodcourt foi a sua ruína. Quais são esses problemas a que você se refere e quanto tempo é bom tempo? Questionou Alda. Problemas são causados quando Vandaliel destrói almas, respondeu Kouya. Mas mesmo assim, podemos nos virar por um tempo. E por um tempo, quero dizer de alguns anos a uma década. E isso é verdade não apenas para Lambda, mas para todos os mundos cuja reencarnação é governada por Rodcourt? Sim. É verdade para a reencarnação de todos os mundos. Entendo. Então suponho que não há necessidade de remover as estacas. Ao saber que a ausência de Rodcourt não causaria problemas, Alda decidiu não retirar as apostas e deixá-lo como estava. Se o sistema do círculo de transmigração exigisse manutenção frequente por Rodcourt, então Rodcourt poderia ter escapado apenas experimentando uma agonia e terror infernais, mas... Nesse caso, farei com que vocês três realizem manutenção no sistema do círculo de transmigração por um tempo. E acredite, é inútil tentar salvar seu mestre Rodcourt, disse Alda. Conteúdo patrocinado. Entendido. Não pensaremos em nada desnecessário e nos concentraremos em manter o círculo do sistema de transmigração. Agora, por favor, me desculpe. Disse Kouya com uma reverência e então voltou para onde estava o sistema. Normalmente, os espíritos familiares estariam preocupados com o bem-estar de seu mestre, mas Alda ficou perplexo porque Kouya não demonstrou nenhuma preocupação com Rodcourt. Mas ele simplesmente presumiu que isso provavelmente se devia à falta de virtude de Rodcourt. Pensar que ele não consegue nem mesmo formar bons relacionamentos com seus próprios espíritos familiares. Porém, a questão da reencarnação foi resolvida por enquanto. Com isso, não terei que me preocupar com Rodcourt ou seus indivíduos reencarnados, Alda murmurou para si mesmo. Tudo o que preciso me preocupar agora é com o grupo de Raiz e os heróis em potencial. É uma sorte que Raiz tenha recuperado a consciência, mas a perda de Edgar é dolorosa. E pensar que posso perder Orbaum, em termos de adoração. Por ter criado uma dungeon para fortalecer Raiz e seu grupo, Alda perdeu o poder necessário para descer ao mundo. E teria sido perigoso descer para lutar contra Guduranis, devido ao risco de ser atacado por Vandaliel. Mas mesmo assim, seria impossível pedir ao povo de Orbaum que compreendesse as suas circunstâncias. Vandaliel teria parecido um salvador aos olhos deles, não importa quão vil e maligna fosse sua verdadeira natureza. Afinal, Vandaliel realmente o salvou. Raiz e seus companheiros lutaram como adoradores dos deuses das forças de Alda, mas suas conquistas nesta batalha foram muito menos impressionantes que as de Vandaliel.
Felizmente, ainda não estava claro para o povo como exatamente Guduranis havia sido ressuscitado. A morte de Edgar provavelmente seria conhecida como uma tragédia. No entanto, a única coisa que os heróis em potencial que lutaram no solo lembrariam é que Edgar havia morrido. Parecia que os heróis em potencial desconfiavam dos deuses, que os instruíram a receber a proteção divina de Rodcourt. Era provável que alguns deles isolassem os deuses, como o herói em potencial anterior escolhido por Rubicante. E vários dos ducados do reino de Orbaum fariam o mesmo. O plano original era unir o Império Amir e o Reino Orbaum sob Raiz e Eileek, reunir uma força de combate e então atacar Vandaliel, mas, suponho que não tenho escolha a não ser focar principalmente no Império Amir agora, Alda murmurou. Nineroad evacuou Raiz e seus companheiros para um lugar longe de Orbaum. Alda decidiu enviar-lhes uma mensagem divina instruindo-os a continuar correndo e seguir para o Império Amir. Ele também precisava enviar uma mensagem divina a Eileek, o novo Papa, para que o Império Amir acolhesse Raiz e seus companheiros. Eles nasceram na nação Escudo-Mir, um estado vassalo do Império Amir, mas tornaram-se nobres honorários e se estabeleceram em uma nação que era inimiga do Império desde a sua fundação. Alguns sabiam disso e muitos chamaram Raiz de traidor de sua nação. Mas o povo do Império Amir certamente veria Raiz de forma diferente quando soubessem que ele havia acordado Belvoor de seu sono e carregava sua espada sagrada. Não, eles seriam forçados a isso. E assim, Alda rapidamente enviou uma mensagem divina para Raiz. O nível da habilidade criação de labirinto aumentou. Técnica de ligação ao grupo sombrio o despertou para técnica de ligação ao mundo demoníaco. Depois que Guduranis foi derrotado e Raiz e seu grupo escaparam, Vandaliel e seus companheiros imediatamente começaram a lidar com as consequências da batalha. Olha, os portões estão se movendo em fila, como patinhos. Devo estar tão cansado que meus olhos estão falhando, disse Hendricksen, com a boca entreaberta, estupefato. Controle-se, Hendricksen-san. O que você está vendo é a realidade, disse Arthur. Que tal um chá de ervas medicinais? Ofereceu um familiar rei demônio. Vandaliel estava conduzindo os portões. Eu não queria ter que fazer coisas assim, disse ele. Isso tudo é Rikudou. Isso tudo é culpa de Dark Avalon. Os portões que Rikudou criou em todo Orbaum permaneceram depois que Guduranis assumiu o controle de sua alma e mesmo depois de ambos terem sido destruídos. A dungeon além dos portões também estava intacta. A maioria dos monstros foi exterminada, mas com o passar do tempo, mais surgiriam. Se nada fosse feito a respeito, a reconstrução da cidade de Orbaum seria impossível. No entanto, era impossível destruir uma dungeon ou impedi-la de funcionar. Para uma dungeon que era governada por um determinado ser, como a Dungeon of Trials de Alda e a Trial of Zakart, era possível interromper sua função destruindo aquele ser. Mas para outras dungeons, o máximo que Vandaliel conseguiu fazer foi criar buracos no chão. Assim, Vandaliel decidiu usar a habilidade Criação de Labirinto para reunir todos os portões em um só lugar, e então mover todos os portões para dentro da dungeon, deixando apenas um portão para trás. Isso resultou em um estado complicado onde o interior da dungeon continha múltiplas entradas para si mesmo, mas com isso, era agora uma dungeon de classe A comum com apenas uma entrada conectando-a ao mundo exterior. Vandaliel hesitou em tornar público que ele tinha a habilidade de mover as entradas das dungeons, mas ele já havia feito muito mais do que isso, então decidiu que já era tarde demais para se preocupar com essas coisas. Com apenas algumas exceções, as pessoas que foram evacuadas para os abrigos ainda não tinham saído. Fazê-los ficar dentro dos abrigos era mais seguro do que deixá-los sair às pressas para o terreno baldio coberto de escombros do lado de fora e, dessa forma, não havia risco de criminosos saquearem casas enquanto a cidade estivesse em tal estado. Aliás, a comida necessária para alimentá-los estava sendo obtida dos cadáveres de monstros que enchiam as ruas da cidade. Conteúdo patrocinado. Hendricksen. Pare de fugir da realidade e volte a cortar a carne, o aventureiro ao lado de Hendricksen o repreendeu. Não importa o quanto eu corte, não há fim para isso. Embora, por alguma razão, muitos dos cadáveres não tenham ossos, então é mais fácil do que normalmente seria, disse Hendricksen. Estaremos comprando os materiais não utilizados para alimentação a granel, então, por favor, reúna-os aqui.
Isla gritou para os aventureiros. Eles podem realmente comprar todos esses materiais? Esses materiais também são de monstros com classificações muito altas. A guilda dos aventureiros não irá à falência, murmurou um dos aventureiros que estava desmantelando os cadáveres dos monstros. Na verdade, ele não poderia ser culpado por se preocupar com isso. Até mesmo materiais retirados de um monstro de rank 7 poderiam ser vendidos por grandes somas. E ainda assim, um número incontável de monstros acima do rank 10, cuja existência só era falada em lendas, apareceu na cidade. Alguns dos monstros foram destruídos tão violentamente que não havia materiais utilizáveis para serem colhidos deles, mas mesmo assim, havia uma montanha de materiais que pertenciam a monstros lendários. Não havia como dizer quantas dezenas de milhões, quantas centenas de milhões de baús seriam necessários para comprar todos eles. Tenho certeza de que o país irá subsidiá-lo, disse um dos aventureiros. Quero dizer, olhe ao redor. Este é o país que vai pagar por isso, disse o outro aventureiro ao lado dele enquanto raspava a pele de uma massa de carne. Acho que você está certo, disse o primeiro aventureiro. Metade da cidade que estava em perfeito estado até esta manhã agora estava em escombros, e o resto da cidade tinha edifícios que ainda estavam de pé, mas em um estado semi-destruído que os tornava inutilizáveis. Aparentemente, as favelas foram completamente destruídas. Isso não poderia ser evitado, porque todos os edifícios estavam em ruínas para começar, mas houve seções que foram deixadas milagrosamente ilesas, mas se excluíssemos edifícios como a mansão Silky Isakart, apenas uma pequena parte dos edifícios permaneceu completamente intacta. E uma das coisas mais curiosas é que mesmo daqui era claro que o castelo real não havia desabado e parecia tão majestoso como sempre, mas... Espere, o castelo real sempre teve esse formato? Tem mais torres agora. Não, sinto que mudou de lugar? Pensou o homem, confuso ao perceber que o castelo que ele estava acostumado a ver havia mudado de formato. Não, suponho que seja apenas minha imaginação. O castelo está cheio de buracos e está em um estado incomum, onde há um enorme navio voador, uma massa de carne, uma centopeia e um dragão ancião flutuando ao seu redor. O castelo estava logo abaixo da batalha com Guduranis, então suponho que seja natural que mude um pouco de forma. E com isso, o homem voltou sua mente para outro assunto. Mas o que vai acontecer agora? As lâminas de 5 cores desapareceram em algum lugar e ainda não voltaram. E eles não estavam discutindo com o Salvador, quero dizer. Eu não faço ideia. Eles estavam bem longe, então não consegui ouvir o que diziam, disse o homem ao lado dele. Esses homens, como Hendricksen, eram heróis em potencial e os indivíduos escolhidos e aos quais foram concedidas proteções divinas pelos deuses das forças de Alda. Alguns deles também eram membros do Partido dos Heróis em Potencial. Eles ficaram ansiosos quando souberam que Rodcourt era a razão por trás da ressurreição de Guduranis, e ficaram confusos quando souberam que as lâminas de 5 cores e o Salvador o Vandaliel aparentemente haviam discutido entre si. Em tempos de paz, não seria estranho que Heinz, um adorador de Alda, discutisse com Vandaliel, um adorador de vida. Mas por que ele discutiria com Vandaliel imediatamente após derrotar o rei demônio Guduranis? Mesmo que adorassem deuses diferentes, ele não deveria ter compartilhado a alegria do mundo por ter sido salvo? Para começar, Heinz e seus companheiros faziam parte da facção pacífica de Alda, que defendia a reconciliação com os adoradores de vida e com os membros das raças que ela criou. Vandaliel era o Dhampir que foi elogiado como o salvador por vida, porque Heinz e seus companheiros causariam problemas para ele. Quanto mais os heróis em potencial e seus companheiros pensavam sobre isso, mais achavam difícil imaginar o que Heinz estava pensando. É claro que, enquanto Vandaliel e seus companheiros lutavam contra Guduranis no céu, os heróis em potencial lutavam no nível do solo e longe de Vandaliel e dos outros. Portanto, eles não estavam familiarizados com a situação. Eles puderam ouvir a declaração de Guduranis sobre sua própria ressurreição e seus rugidos, bem como os elogios de vida a Vandaliel. Mas eles não sabiam dos detalhes da situação e do cronograma dos acontecimentos. Então talvez houvesse algumas circunstâncias das quais eles não estavam cientes. Ou talvez eles estivessem simplesmente entendendo mal as coisas.
No entanto, as lâminas de 5 cores, aquelas que normalmente seriam questionadas sobre essas circunstâncias, desapareceram em algum lugar e através do poder de um deus, nada menos. Mas mesmo os deuses que os heróis em potencial adoravam não enviavam nenhuma mensagem divina com instruções. Hendrickson. Arthur. Vocês não receberam nenhuma mensagem divina? Um dos homens gritou, incapaz de lidar com seu crescente desconforto por mais tempo. Foi Hendrickson quem lhe respondeu primeiro. Não, nada. Mas e se os deuses estiverem pensando que não há nada que precisem dizer agora? Ele ficou completamente calmo depois de se recuperar da visão inacreditável de Vandaliel movendo as entradas das dungeons, que deveriam ser completamente imóveis. Não há nada que eles precisem dizer? O homem repetiu incrédulo. O que você quer dizer com isso? Disse outro. Desta vez, foi Arthur quem respondeu. O Guduranis ressuscitado foi derrotado. E estamos fazendo o que podemos para reconstruir a cidade. Isso não é suficiente? Os homens, agora habituados à aparência feroz de Arthur, ficaram boquiabertos ao perceberem que ele tinha razão. Conteúdo patrocinado. Eu vejo. Suponho que haja alguma razão para isso, disse um deles. De fato. Agora não é hora de fazer coisas assim. Se tivermos oportunidade, poderemos perguntar ao Salvador ou à Isla Sam mais tarde, disse outro. Fingindo que não tinha ouvido isso, Vandaliel continuou reunindo os portões em um só lugar. Dana Sama, gostaria de perguntar 2 coisas, disse Belmont, que caminhava ao lado de Vandaliel como uma secretária. A primeira é: não precisamos denunciar as lâminas de 5 cores e os deuses das forças de Alda? Não, não queremos, respondeu Vandaliel, que lançou um feitiço para garantir que essa conversa não pudesse ser ouvida. Ou, para ser mais preciso, isso não é algo que precisamos fazer ainda. Somos adoradores de vida e se criticarmos proativamente Alderrais, as pessoas acabarão nutrindo animosidade contra nós. Afinal, as pessoas que evacuaram não viram nem ouviram o que aconteceu. As vidas do povo de Orbaum foram salvas graças a Vandaliel, mas isso não significava que acreditariam cegamente em tudo o que ele dissesse. Mesmo que Vandaliel e seus companheiros denunciassem os deuses das forças de Alda e criticassem Raiz, muitas das pessoas que adoravam os deuses das forças de Alda apenas duvidariam ainda mais dele, em vez de acreditar no que ele dizia. Do ponto de vista deles, tudo estava em paz até esta manhã, quando monstros de repente atacaram a cidade, forçando-os a fugir para salvar suas vidas e evacuar. Mesmo que os deuses que eles adoravam fossem culpados por isso, eles não entenderiam. Embora a verdade fosse clara como o dia para Vandaliel e seus companheiros, não era tão clara para o povo. E não era como se houvesse provas para convencê-los. Só precisamos falar a verdade com calma às pessoas, de uma maneira que seja fácil de entender. Vamos manter em segredo o fato de que o pó da alma de Guduranis foi implantado na alma de Edgar, disse Vandaliel. Dark Avalon, o nome que Isla espalhou para nós. Rodcourt, cujo nome Azagi tagarelou em voz alta. Os lâminas de 5 cores, que deixaram Orbaum apesar da cidade precisar ser reconstruída. Mesmo sem levantarmos a voz, está claro o que o povo vai pensar. E estou planejando terceirizar a tarefa de crítica proativa. Eu vejo. Para aqueles que estão atualmente conversando dentro de Knochen, eu presumo? Belmont disse. E você é o Salvador o que derrotou Guduranis. À medida que você e o resto de nós se esforçam para reconstruir Orbaum, as pessoas pensarão de você de maneira mais favorável e terão uma impressão mais positiva de seres como mortos-vivos e demônios. Isso mesmo, disse Vandaliel. Então, qual é a outra coisa que você queria perguntar? Ah, sim. Quando poderei fazer você sugar meu sangue? Perguntou Belmont, suas bochechas ficando levemente rosadas. Vandaliel lançou-lhe um olhar perplexo. Quero dizer, ouvi dizer que você consumiu o sangue que você tirou preventivamente de mim e o transplantou para Giena e Borcus, mas eu gostaria que você o sugasse diretamente de mim, Dana Sama. E pensando bem, isso, ouvi dizer que você usou uma tromba para sugar o sangue de Zadiris e dos outros. Existe algum significado nisso? Belmont perguntou.
Não, só pensei que uma marca deixada por uma tromba desapareceria mais rápido do que marcas deixadas por presas. Afinal, Radiris e os outros não possuem a habilidade de regeneração rápida, disse Vandaliel. Então, em relação a uma oportunidade de sugar seu sangue, Belmont. Depois disso, combinarei os portões da dungeon em um único portão, fazendo ajustes na entrada e restaurando as muralhas que protegem a cidade de Orbaum usando a criação de Golem. Vou precisar usar muita mana, então vou sugar seu sangue depois disso. Vandaliel foi capaz de reparar os edifícios transformando os escombros em golems, mas não pretendia reparar toda a cidade dessa forma. Isso deixaria os trabalhadores da construção civil sem emprego e tornar-se-ia problemático mais tarde. Ele pretendia realizar reparos nas coisas que precisavam de atenção imediata, e a área ao redor da entrada da dungeon, as muralhas da cidade e a construção de cada guilda. Há também a tarefa de reformar a favela. Sinto-me tranquilo sabendo que, parece que eu, Palvina, Gisania, Privel, Muse e Eleanora poderemos nos revezar para sugar nosso sangue em breve, disse Belmont. Não me culpe se todos vocês ficarem anêmicos depois, disse Vandaliel. Vandaliel era apenas filho de um nobre honorário, mesmo sendo o Salvador, então normalmente ele não teria permissão para realizar este trabalho sem a permissão do rei e dos nobres. Reparos comuns poderiam ter sido bons, mas reformar a favela sem permissão seria ultrajante. Porém, Vandaliel e seus companheiros tinham certeza de que isso não seria um problema. Afinal, eles já haviam obtido o acordo do rei Corbid e dos outros. Um castelo branco, ou melhor, Knochen, que se transformou para criar um castelo de ossos, ficava em frente ao castelo real de Orbaum, que desabou em vários lugares. Na sala de recepção havia uma enorme mesa redonda feita de inúmeros ossos, cercada pelas poucas pessoas que haviam sido libertadas dos abrigos e Rei Corbid, Marechal Dolmar e vários outros. Todos eles pareciam terrivelmente pálidos, ou alguns deles estavam pálidos como cadáveres, e outros tremiam tão violentamente que não conseguiam nem beber o chá que lhes foi preparado. Havia alguns que pareciam estar reprimindo seus sentimentos de irritação, e outros cujos rostos eram vermelhos de raiva, mas eles eram minoria. Agora, então. Vamos começar este conselho de emergência do reino de Orbaum, disse o rei Corbid, com a voz cheia de forte cansaço. Peço que você aproveite toda a sua sabedoria para que não seja a última do reino Orbaum.